da série Respondendo Perguntas. As empresas de pequeno porte precisam nomear um DPO ou encarregado pelo tratamento de dados pessoais? Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal. E se esse conteúdo fizer sentido para você, antes de ir embora, aperta o like. Então vamos às respostas. Primeira pergunta: as empresas de pequeno porte precisam nomear um DPO ou encarregado pelo tratamento de dados pessoais? E como boa advogada, a resposta é depende, porque existem requisitos que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados colocou na resolução número 2. A resolução número 2 da Autoridade Nacional de Proteção de Dados trouxe uma série de requisitos para que as empresas consigam aproveitar as 4 flexibilizações que essa resolução trouxe. Então, não é apenas o fator enquadramento como empresa de pequeno porte ou enquadramento no faturamento de empresa de pequeno porte. Existem outros requisitos. De todas as empresas que eu analisei até hoje, inclusive menores do que empresas de pequeno porte, elas não conseguem cumprir todos os requisitos. Vou dar só um exemplo. Se a empresa trata dados sensíveis, por exemplo, já não se enquadra. E eu duvido que a gente consiga encontrar uma empresa que não trate dados sensíveis. Mas nós podemos tratar desse assunto em um outro vídeo. Como eu estava falando, a resolução número 2, ela trouxe 4 flexibilizações. Essas flexibilizações não significa não cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Como eu sempre falo, nenhuma empresa, nem de direito público, nem de direito privado e nem profissionais liberais foram isentos ou liberados de cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Todos eles, sem exceção, precisam cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a resolução número 2 da Autoridade Nacional trouxe uma flexibilização. O que é flexibilização, Silvia? Existem 4 pontos que para as empresas que, por milagre, conseguirem se enquadrar, elas terão um cumprimento mais simples. E a gente pode falar sobre esses 4 pontos de flexibilização num outro vídeo, senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Mas respondendo à pergunta do colega, as empresas de pequeno porte precisam nomear um DPO? A resposta é depende. Então depende se elas vão se enquadrar nos requisitos que eu falei para vocês. São vários requisitos, tratar dados pessoais é apenas um deles, tá? Então olha só, vamos supor que sim. Aí ela vai precisar nomear um DPO? Não, não vai precisar, só tem um detalhe. A NPD, ela dá com uma mão e tira com a outra. Como assim, Silvia? Porque a partir do momento que ela diz que não precisa nomear um DPO se ela se enquadrar em todos os requisitos, também existe um artigo lá que diz assim, que todas as empresas têm que ter um profissional qualificado para responder à própria NPD e para atender os direitos dos titulares. E quem é esse profissional qualificado, gente? É o DPO ou encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Então, formalmente, não precisa estar no site o nome dessa pessoa, desse encarregado. Mas, no dia a dia, quem é que vai atender o titular? Quem é que vai responder à NPD? Quem é que vai fazer o processo de adequação? Porque eu falei, a empresa não está isenta de fazer a adequação à LGPD. Vai ser esse profissional qualificado. E esse profissional qualificado é o DPO, é o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Vê como ela deu com uma mão e tirou com a outra? Silvia, me prova que todas as empresas precisam se adequar à LGPD, mesmo com a flexibilização da resolução número 2? Provo. Dá uma lida no artigo 6º da resolução número 2. Eu vou deixar o link com a resolução aqui na descrição desse vídeo para você ver. Lá no artigo 6º diz que mesmo que a empresa consiga se enquadrar nos requisitos, ela está obrigada a cumprir
todos os artigos da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, não houve nenhum tipo de isenção. Flexibilização é uma forma mais simples de cumprir a LGPD, principalmente no que tange a formulação de alguns relatórios. Agora, não quer dizer que ela está isenta de cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. E, infelizmente, as pessoas da imprensa que não entendem muito sobre legislação viram só aquela história de ler só a manchete, né? Viram a flexibilização e acharam mesmo, é achismo da cabeça deles, que as empresas, as pequenas e médias não precisavam cumprir a LGPD, soltaram inclusive matérias, grandes portais soltaram matérias dizendo que as pequenas não precisavam se adequar. E aí entraram pelo cano, né, gente? Inclusive porque a primeira multa que foi aplicada na Lei Geral de Proteção de Dados foi de uma microempresa, olha ali, para a surpresa dessas pessoas que acreditavam que as pequenas e médias e microempresas não precisavam se adequar. Precisam, gente. Nenhuma empresa, nem pública, nem privada, nem profissional liberal foi liberado de cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, dá uma olhadinha, eu vou deixar o link na descrição aqui, dá uma lida no artigo 6º da resolução número 2 da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quer aprender mais profundamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? Eu quero convidar você para participar da Maratona de Adequação à LGPD na prática. Serão encontros durante 21 noites. Sim, são 3 semanas onde eu vou ensinar tudo gratuitamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. É um curso básico de Lei Geral de Proteção de Dados completamente gratuito, completamente online e ao vivo, aonde eu ensino a Lei Geral de Proteção de Dados nos mínimos detalhes. E se você cumprir os requisitos, no final você ainda recebe um certificado por ter feito esse curso básico online comigo. Não é legal? Esse é o maior evento sobre Lei Geral de Proteção de Dados gratuito online do Brasil. Você vai perder a oportunidade de aprender a Lei Geral de Proteção de Dados? Lembrando, não confunda a lei europeia com a lei brasileira. Nessa maratona, eu vou ensinar tudo, absolutamente tudo sobre a lei brasileira. Afinal de contas, a lei europeia não se aplica no Brasil. Gostou desse convite? Então eu vou deixar o link na descrição também do vídeo. Então eu vou deixar 2 links. O link da resolução número 2 e eu vou te pedir para você ler os requisitos e também o artigo 6º para você ver que ninguém está isento de cumprir a LGPD. E também o outro link para você se matricular na Maratona de Adequação à LGPD na prática, 100% online, ao vivo e 100% gratuito. Não perde essa oportunidade, não. As pessoas têm a tendência de não acreditarem que cursos gratuitos são bons. Eles dão meia dúzia de pincelada lá e é tudo muito superficial. Na maratona, não. É muito profundo e a gente vai analisar cada artigo da Lei Geral de Proteção de Dados juntos. Detalhe, eu respondo todas as perguntas que vêm pelo chat ao vivo. Quer participar? Então se inscreve aqui e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.